Boa tarde, eu me chamo Andréia Albuquerque, tenho esse canal de evangelização e nós vamos aprender mais de Deus, amém? Para que nós possamos nos aproximar mais do Todo-Poderoso, nos conquistar mais armas, mais escudos, né? Espirituais, para que nós lutamos contra as batalhas que vêm para cima de todos nós, porque todo ser vivente tem lutas espirituais desde da barriga da mãe. Até antes da barriga da mãe já tem lutas espirituais. Então, gente, vamos aprender mais de Deus para nós sabermos combatermos as lutas espirituais que vêm contra nós. Amém? André, porque tu disse que antes da barriga da mãe já tem lutas espirituais querendo atrapalhar o nascimento? Porque meu filho foi prometido com 10 anos antes de eu ter meu filho. Então, 10 anos antes, talvez muito antes dos 10 anos antes, Deus já tinha o meu filho prometido. Então, houve uma batalha para que eu não conseguisse engravidar do meu filho. Houve uma batalha espiritual que eu não conseguia entender, que atrapalhou o meu casamento. Mas só que quando Deus, Ele quer, não tem atrapalho nenhum que impeça, né? Ele queria que eu tivesse meu filho, Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Então eu tive o meu filho. Depois de 10 anos, assim como Ele prometeu. Amém? Então, gente, o nosso evangelho está em Tiago, capítulo 5, do 12 ao 20. Eita, que nós vamos ler hoje, hein? Fala assim, ó, o juramento proibido e o proceder cristão em várias experiências da vida. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim e o vosso não, não, para não cair em juízo, para que você não perca sua paz. Que seja sim, sim, não, não. Não jures. Não jure nem nem por nada da terra, nem por ninguém da terra e nem pelo céu. Não jures, não faça voto. Não faça voto que você não vai cumprir. Eu ensino direto isso, né? Quer fazer um voto com Deus? Faça um voto com Deus, mas faça um voto que você sabe que você vai conseguir cumprir. Porque é melhor não fazer voto do que fazer voto e não cumprir. Se você jurar e você não cumprir o juramento que você jurou, você vai perder sua paz interior. É como se você tivesse prometido algo, se você tivesse uma dívida com alguém. Então você não consegue ficar em paz, porque você está devendo àquela pessoa. Então o nosso aqui ensina que tem que ser sim, sim. Não jurar nem pela terra, nem pelo céu, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim e o vosso não, não. O que passa disso é do maligno. Não para não cair em juízo. Ficar sendo condenado, julgado. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros
e orais uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia e súplica do justo. O justo, a oração do justo é muito forte. Muito nós consegue através das orações. Coisas impossíveis. Meu cabelo fica no olho o tempo todo. E eu tenho que ficar mexendo o tempo todo. Não tem como. Aí que no 17 tem... Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com insistência e instância, tem aqui, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabeis que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salva da morte a alma dele e cobrirá multidões de pecado. Aquela pessoa que você fez com que ela se convertesse, voltasse a viver para Deus, a servir a Deus, você salvou a alma dela e quando ela aceitou o Senhor Jesus como Salvador da vida dela e voltou a ter uma vida reta diante de Deus, ali todos os pecados dela foram apagados e eis que ele deixa de ser uma criatura de Deus para ser filho de Deus. Amém? Ali começa uma nova história, uma nova jornada, né? Que ele vai deixar de viver para os prazeres do mundo e viver para servir a Deus, para ser fiel a Deus, para obedecer ao Espírito Santo. Amém? Eu vou deixar a Bíblia aberta para eu poder. Aqui eu li, né? Eu li o título que fala assim: o juramento proibido e o proceder cristão em várias experiências da vida. Aqui fala que nós devemos, quando tem alguém doente, nós devemos orar. Por exemplo, você que é da igreja, se você sabe que tem alguém doente, você tem que... Alguém está doente, você tem fé para que através de orações essa pessoa seja curada? Então você convida a equipe de evangelização da igreja e vai até a casa da pessoa, ora, louva e faz as orações para que a pessoa seja curada, né? E talvez até aquela alma que foi curada através das orações, ela seja uma pessoa grata, né? E passe a viver para o Senhor Jesus, a viver para Deus, né? Então, aqui nos ensina muito a nós ajudarmos o próximo, né? Ensina muito sobre o poder da oração. O poder da oração, gente, eu já dei testemunhos, né? Que através da oração a gente conquista muita coisa. Tem coisas que precisamos dos médicos. Tem crente que não quer ser humilde para reconhecer que precisa de medicamentos, que precisa de tratamento médico. Tem coisas que precisam do médico, mas é as duas coisas. Os médicos, Deus e os médicos. Amém? Tem coisas que não precisa dos médicos. Tem coisas que Deus ele desfaz totalmente. Igual a menina que tava com leucemia. A mãe dela mandou uma mensagem no YouTube
pedindo oração pela a cura da menina que estava com leucemia, Deus colocou no meu coração de eu dizer assim: leve sua filha para fazer um exame, porque o sangue que corre na veia dela não é mais dela, é do Senhor Jesus. Tua filha está curada. O Senhor Jesus colocou a segurança, a confiança dentro de mim de eu falar isso. Então, eu abri o jejum de madrugada, quando foi 9 horas da manhã, a mãe dela ligou dizendo: minha filha está curada. E eu comecei a chorar, a glorificar Deus, né? A chorar, a glorificar Deus. E Deus colocou essa confiança dentro de mim. Deus, ele coloca sempre essa confiança dentro de mim. Quando Deus, ele me mostra quando a pessoa vai conseguir vencer ou não. Então, eu falo para a pessoa, quando a pessoa, eu tenho muitos contatos, né? Então, quando a pessoa ela chega para mim me pedindo oração, eu já sinto o espírito, eu já sinto o espírito da morte. E ali eu já começo a orar pelo livramento. E ali acontece o livramento. E tem alguns casos que eu não sinto o espírito da morte, então já passa a confiança para a pessoa. Eu não senti o espírito da morte nessa pessoa. Ela vai vencer. É só uma provação para que ela se apegue, para que ela ou os familiares dela se apeguem mais com Deus, sejam mais fiéis, sejam mais obedientes, parem de pecar, né? Vivam reto diante de Deus. Eu falo isso. Eu falo porque eu sinto, quando tem um espírito de morte, eu sinto o espírito de morte. Então eu já falo para a pessoa. Tem pessoas que me pedem oração pela vida financeira. Eu digo, teve um caso que eu digo assim, eu não sei por que essa pessoa não está trabalhando. Porque Deus me mostrou várias portas abertas. Eu não sei por que essa pessoa não está trabalhando. Deus, ele me mostra assim. Então, gente, a oração, ela é muito importante, como eu acabei de falar. Tem gente que eu vejo o espírito de morte, mas quando eu caio de joelho, caio de jejum, luto, a pessoa é livrada da morte. Amém? Então, use a força da oração, do jejum, oração, propósito com Deus, seja fiel. Não faça propósito que você não vai ser fiel, amém? Então, um beijo, eu espero que esse vídeo tenha edificado a tua vida. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do teu Filho amado, Rei dos Reis, soberano, que está acima de tudo e de todo, que venceu a morte, que venceu o diabo, que venceu o mundo, que até hoje, em teu nome, o teu nome é tão poderoso que até hoje salva, até hoje cura, até hoje liberta, até hoje ressuscita. Meu Deus, eu entrego a vida dessa pessoa e dos familiares dessa pessoa, meu Deus, para que o Senhor acampe anjos ao redor dela, para proteger ela e os familiares dela de todo o mal espiritual e de toda pessoa usada pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um beijo, um dia abençoado e até o próximo vídeo!